boa noite. O Ministério Público Estadual denunciou 6 pessoas acusadas de envolvimento na morte do advogado José Fernando Cabral de Lima. Ele foi assassinado em abril deste ano, dentro do escritório dele, no bairro da Ponta Verde, aqui em Maceió. Este é um dos nossos destaques e veja também. Pescadores da Lagoa Mundal protestam em frente à Prefeitura de Maceió. Eles reivindicam casas populares prometidas há anos. Greve geral dos servidores públicos da capital começa amanhã. CSA e CRB vencem jogos da Série B do Brasileiro. O time azulino ganhou do campeão da Copa do Nordeste. E o Galo saiu da zona de rebaixamento ao vencer o Boa Esporte. Agora no Jornal do Estado. Amanhã começa a greve geral dos servidores públicos de Maceió. A repórter Italine Marques traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Italine. Todos os serviços do município serão afetados com essa greve? Oi, Sabrina, muito boa noite para você e também para todos que nos assistem. Sim, todos os serviços, tanto as partes de educação, saúde, segurança, finanças, dentre outros. Olha, ainda não é possível dizer a quantidade, um percentual de trabalhadores que vão estar em greve a partir de amanhã. A greve começa amanhã de manhã. E a categoria decidiu pela greve durante uma assembleia realizada na semana passada, em uma greve geral, por tempo indeterminado. Quem está aqui comigo é a Consuelo Correia, que é presidente do Sinteal, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Alagoas. Consuelo, muito boa noite para você. Essa mobilização é referente à questão salarial. Sim, boa noite, Sabrina. Boa noite aos telespectadores desta emissora de TV. Amanhã nós estamos parando as nossas atividades. O conjunto de servidores públicos municipais de Maceió decidiram pela greve a partir de amanhã por tempo determinado, tendo em vista estarmos dialogando há mais de 90 dias com o governo municipal, mas nesse processo negocial não foi apresentado proposta que atendesse os anseios da categoria. Então, amanhã cruzaremos os braços nos nossos postos de trabalho. Entretanto, a nossa luta se fortalece cada vez mais quando os servidores públicos municipais decidiram, no último dia 11, parar para resistir contra todos esses ditames do governo municipal. O ano passado não apresentou nenhum percentual de reajuste e este ano estamos já no 7º mês, em 2018, e não temos perspectiva ainda de um reajuste que atenda esta demanda. Então, é resistência, muita luta, e faremos amanhã uma atividade, nos reuniremos a partir das 8h30 no Clube Fênix Alagoano, no Jaraguá, e com certeza marcharemos pelas ruas da cidade para cobrar mais uma vez do gestor. E deixo aqui já a convocação para todos os servidores públicos para se fazerem presente nesse ato de resistência e de muita luta. Ok, muito obrigada, Consuelo. É isso, Sabrina, e eu sigo com você. Italine, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. O Ministério Público encaminha para a Justiça a denúncia de acusados de envolvimento na morte do advogado José Fernando Cabral de Lima, assassinado em abril deste ano em um escritório na Ponta Verde. 6 pessoas foram denunciadas por envolvimento na morte do advogado José Fernando Cabral de Lima. A denúncia do Ministério Público Estadual já foi encaminhada para a Justiça. Olha, nós tínhamos um prazo relativamente curto ao oferecimento dessa denúncia, porque nós estávamos tratando com réu preso. O Ministério Público, quando recebeu o inquérito, o Ministério Público observou que já havia elementos suficientes para oferecimento da denúncia. Então, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra 5 pessoas envolvidas diretamente no homicídio e uma pessoa pelo um crime conexo ao homicídio, que seria um crime de extorsão. Durante a investigação da polícia, foi comprovado que uma pessoa identificada por Raimundo sabia da morte dias antes. Ao invés de ajudar, queria extorquir a vítima e o advogado Sival Alves. O Raimundo, que é essa pessoa, ele se intitulava Gesseiro Carrasco, né? O Raimundo tomou conhecimento da trama para matar José Fernando. A partir do momento que ele tomou conhecimento dessa trama, ele tentou chegar até o José Fernando. Fez chegar até ele um bilhete, no sentido de que, dizendo que alguém muito próximo a ele estaria traindo ele.
com o propósito de extorquir dinheiro, de receber algum dinheiro da vítima. O caso teve tanta polêmica que a Ordem dos Advogados de Alagoas pediu a suspensão temporária de Simval José Alves de exercer a profissão, até que tudo seja esclarecido. Com a suspensão cautelar dos direitos de advogar, o advogado da família da vítima vai pedir a transferência imediata para o presídio comum. Essa suspensão vigora no prazo de 90 dias e tem como efeito imediato a transferência dele, que hoje se encontra na Sala de Estado Maior, improvisada, no presídio militar, e vai, obviamente, para um dos presídios comuns, como o Baldomero Cavalcante ou qualquer outro. Já a defesa do acusado mostra que o cliente não perdeu a prerrogativa de ser advogado, por isso vai recorrer. Trata-se de apenas uma manifestação de vontade da família da vítima. O crime ocorreu em abril deste ano, dentro de um escritório na Ponta Verde. 2 homens aparecem entrando e saindo do escritório depois do crime. Irlan e Denisvaldo fugiram numa moto e meses depois foram apresentados pela polícia como autores materiais do delito. O Simval, ele sempre colaborou com as investigações, disponibilizando todos os aparelhos telefônicos dele e notebooks, todas as mídias sociais, inclusive fornecendo a senha, que isso é um ato voluntário dele. A polícia deveria ter até mais trabalho para identificar a senha, quebrar, mas ele já ofertou de princípio e sempre colaborou com as investigações. Havia um descontentamento entre eles, porque a vítima estava credora, né? O próprio acusado devia na ordem de R$600 mil à vítima. A vítima vinha cobrando de maneira amigável, até que esse fator, ou seja, essa dívida, foi o objeto do homicídio praticado em desfavor de Zé Fernando. Uma creche no Benedito Bentes foi arrombada durante o final de semana. Os criminosos levaram ventiladores, computadores, gelágua, micro-ondas, liquidificadores, talheres, botijão de gás e uma máquina copiadora. O Centro Municipal de Educação Infantil, professora Maria Salete da Silva, atende cerca de 60 famílias na região. Este é o segundo arrombamento em 2 meses. 2 pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na manhã do domingo na ponte de Valdo Suruagi. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Os carros se chocaram de frente no meio da ponte que divide os municípios de Maceió e Marechal Deodoro. Com o impacto, um dos automóveis subiu na mureta de proteção. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu após um dos veículos pegar a contramão. Uma equipe da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito esteve no local para fazer o controle do tráfego na região e evitar congestionamento. Um carro bateu de frente a um poste no começo da manhã de hoje, na Avenida Assis Chateaubriand. Segundo o policial que socorreu o condutor, ele estava bastante ferido e foi levado ao Hospital Geral do Estado. O poste chegou a se dividir em 2 partes de tão forte que foi abatida. Moradores dos conjuntos Village Campestre e Graciliano Ramos protestaram na manhã de hoje contra a decisão da SMTT de mudar o itinerário de algumas linhas de ônibus, inclusive nos terminais. Essa mudança atingiu diretamente mais de 60 mil pessoas. A população revoltada decidiu impedir a circulação dos coletivos. De acordo com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, essas modificações vão aumentar o número de viagens dos ônibus. As alterações foram feitas de acordo com o edital da licitação de transporte coletivo. A SMTT informa ainda que essas mudanças foram apresentadas às comunidades e que serão necessários pelo menos 20 dias de testes do novo itinerário para que sejam feitas adequações caso haja necessidade. Sobre esse protesto dos moradores dos conjuntos Village Campestre e Graciliano Ramos, a manifestação que impede que os ônibus circulem termina às 8 da noite. E falando em protestos ainda, pescadores que moram às margens da Lagoa Mundaú fizeram um protesto hoje à tarde em frente à Prefeitura de Maceió. Eles afirmam que já foram cadastrados há anos para receberem casas, mas até agora nada. Os pescadores que moram em condições precárias às margens da Lagoa do Mundaú fizeram muito barulho e protestaram em frente à prefeitura. Eles cobram casas com infraestrutura, promessas de campanha. Muitos líderes aí se lembram só da gente no tempo das eleições, então tem que esquecer disso, tem que se lembrar não só de um, como de todos. Então nós estamos precisando do nosso lar, porque nós estamos morando no meio de rato, muitas coisas que tem ali, porque a gente vive ali porque nós precisamos, entendeu? Não só eu, como toda essa velha que está lá,
sururu, capote, peixe, muvuca, todos aqueles que estão ali ao lado da lagoa. O grupo levou um abaixo-assinado com cerca de 5.000 assinaturas. Segundo eles, há anos a prefeitura cadastrou os moradores, mas não realizou nenhuma obra. Desde 2009, saiu uma pesquisa, saiu umas casas, ele prometeu de tirar as outras, mas não tirou. Né? Agora a gente fez uma reunião de novo, fez aquela caminhada de novo, e ele prometeu que foi lá, cadastrou, e um disse que está cadastrado, disse que ele não cadastrou. Não, está os números do barraco, tudo numeradozinho lá. Vocês precisam de uma resposta? Nós precisamos de uma resposta, com urgência, com urgência. Os pescadores vieram caminhando da lagoa até a sede da prefeitura. São 5.000 famílias, 2.500 famílias cadastradas. E todos reivindicam uma moradia de frente para a lagoa. Nós viemos em marcha, saindo da beira da Lagoa Mundaú, passando em todas as comunidades, passando pelo centro, para entregar nas mãos do prefeito Rui Palmeira um abaixo-assinado com mais de 5.000 assinaturas, exigindo que ele comece agora a cumprir a promessa de campanha dele, que é o Maceió de frente para a lagoa. Através de nota, a prefeitura disse que já tem um levantamento e uma relação das famílias que necessitam de moradia e que já está atuando para contratar os projetos de construção das novas moradias. Bom, os pescadores não foram recebidos pela prefeitura. Há uma previsão de que uma reunião seja agendada para a próxima segunda-feira. Mesmo fora do período mais crítico de transmissão, o número de casos de H1N1 e influenza aumentou em relação a 2017. Este ano já são 50 casos confirmados e 4 mortes. Cuidados simples e a procura por um diagnóstico podem ajudar a melhorar esses dados. Alagoas registrou um aumento de casos de H1N1 e influenza. A gerente de vigilância das doenças transmissíveis diz que existe relação do número de aumento de casos no estado com o aumento de casos em todo o mundo. Fizemos várias reuniões com as áreas de assistência e os municípios. Então, esse ano nós estamos, até o momento, até a semana 25, com 50 casos confirmados e 4 óbitos. E aí, comparando com os outros anos, realmente o número de casos aumentou, e isso pela situação também do país e no mundo, bem como o aumento da sensibilidade. Os sintomas principais da influenza são febre, dor de garganta, dor no corpo, e sinais gripais, coriza, tosse, espirros, esses são os sintomas mais frequentes. A transmissão pode ser evitada com hábitos simples, como, por exemplo, lavar as mãos após qualquer contato físico. E se você for espirrar, proteja o nariz. Existe o resfriado e existe a gripe. O resfriado, o paciente tem coriza, tem espirro, tem um mal-estar geral, que é o que eu estou hoje, por exemplo. Estou com a voz anasalada, então eu estou resfriada. O paciente com gripe, com a influenza, ele tem essas outras manifestações que eu falei, febre alta e dor de garganta e tal, que podem evoluir com essa complicação respiratória, com a falta de ar, que é o que faz o paciente procurar o hospital. Os pacientes estão procurando mais cedo a unidade, os profissionais estão suspeitando e adicionando a medicamento, que aí reduz a letalidade. Quando a gente observa, há uma redução realmente no número de óbitos em comparado aos casos confirmados. Então, isso é um sinal de que os profissionais estão suspeitando mais oportunamente e conseguem conter e evitar a gravidade e o óbito. Tem que se cuidar, gente. Quem precisa do atendimento da Defensoria Pública do Estado já pode contar com mais uma ferramenta. Um número de telefone foi colocado à disposição para vários serviços, o que vai ajudar na diminuição das filas no órgão. A recepção da Defensoria Pública de Alagoas está sempre assim, cheia. Com o filho de 8 meses no colo, Juliana acordou cedo, pegou o transporte coletivo e quando chegou, a espera ainda foi grande. Às 6 da manhã. Está esperando até agora 9 horas aqui na Defensoria. Pois é, era para 8 horas, até agora nada. Gilvânia também acordou cedo. Saiu do Benedito Bentes com o pai que passou recentemente por uma cirurgia no coração. Esperou o coletivo na esperança que não passasse lotado e finalmente chegou à Defensoria Pública na Gruta de Lourdes. Vim resolver o problema da minha casa.
que na verdade meu pai está doente, não pode resolver, eu vim com ele. Para facilitar o atendimento, a Defensoria Pública criou um call center. Através do Disque 129, a população de todo o estado já está podendo ligar de forma totalmente gratuita de telefone fixo e também de celular, aproveitando a oferta de vários serviços. Orientação jurídica, consulta sobre o andamento do processo, horários e locais de atendimento, quais documentos portar para dar entrada em determinada ação, qual defensor irá acompanhar os trâmites. Tudo isso está disponível através de uma simples ligação. O novo canal beneficia a população, que em alguns casos não precisa mais se deslocar até a Defensoria. A intenção da Defensoria Pública é dar mais comodidade para os nossos assistidos. Ou seja, tem situações em que não é necessário a vinda deles à Defensoria Pública e as informações podem ser prestadas por telefone. Informações simples, orientações simples a respeito de documentação, orientação sobre os nossos serviços ou mesmo informações de demandas já judicializadas. Quem realmente precisa estar aqui, com o uso do call center para atender as demandas de consulta, deve enfrentar filas menores. Descongestiona esse atendimento aqui que é bem volumoso. Então, situações simples são tiradas da fila de atendimento aqui e são prestadas diretamente por telefone. A ferramenta ainda está começando a ser conhecida. Quem não sabia, garante que vai começar a aproveitar. Eu vou aproveitar, agora o telefone fica melhor, né? Bem mais fácil, né? Um ótimo serviço. A seguir, Série B do Campeonato Brasileiro, CSA e CRB se deram bem nos últimos jogos. O Azulão venceu o Sampaio Corrêa, campeão da Copa do Nordeste, e o Galo ganhou do Boa Esporte e saiu da zona de rebaixamento. É já já.